Olá, meus caros ouvintes. Bem-vindos a mais uma jornada pelos cantos mais sombrios do nosso Brasil rural. Hoje eu trouxe para vocês uma maratona especial, 5 histórias que foram coletadas ao longo de anos percorrendo fazendas, sítios e vilarejos perdidos no tempo. Antes de começarmos, eu preciso que vocês façam algo por mim. Peguem um copo d'água e deixem ao lado. Confiem em mim, vocês vão precisar durante essas 5 horas que passaremos juntos. E se vocês estão ouvindo isso no escuro, melhor ainda. O escuro tem uma forma peculiar de tornar essas histórias mais verdadeiras. Comentem aqui embaixo. Vocês já tiveram alguma experiência inexplicável no interior? Eu leio todos os comentários e vocês sabem que eu sempre respondo. Suas histórias podem até virar o próximo vídeo do canal. Agora, apertem o play, aumentem o volume e preparem-se para 5 horas de puro terror rural. Vamos começar nossa jornada pelos relatos mais perturbadores que já coletei. Chegamos agora à nossa última história, e talvez a mais perturbadora de todas. Viajamos para o sertão da Bahia, onde a terra é seca e os segredos são enterrados fundo como raízes de mandacaru. Esta história me foi contada por Joaquim Santos, um vaqueiro aposentado que durante 50 anos cuidou do gado numa fazenda que guardava um segredo terrível. Um segredo protegido por uma cerca que parecia comum, mas que escondia poderes que desafiam nossa compreensão da realidade. Esta é uma história sobre limites que não devem ser ultrapassados, sobre curiosidade que pode custar muito caro e sobre como algumas barreiras existem por bons motivos, mesmo quando não entendemos quais são esses motivos. Preparem-se para conhecer a cerca que não podia ser atravessada. A história. Meu nome é Joaquim Santos, tenho 82 anos e passei 50 anos da minha vida cuidando de gado numa fazenda no sertão da Bahia. Durante todo esse tempo, carreguei um segredo que agora, próximo do fim da vida, preciso dividir com alguém. A fazenda São Benedito ficava a uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, numa região árida onde a chuva era escassa e a vida era dura. Era uma propriedade grande, mais de 5.000 hectares, mas apenas parte dela era utilizada para a criação de gado. Isso porque havia uma área da fazenda que era proibida. No lado leste da propriedade, separada do resto por uma cerca de arame farpado, havia uma extensão de terra de uns 1.000 hectares que ninguém podia pisar. A cerca tinha apenas 3 fios de arame, nada muito impressionante, mas era respeitada religiosamente por todos que trabalhavam na fazenda. Quando cheguei à fazenda São Benedito em 1965, eu tinha apenas 20 anos e estava cheio de curiosidade sobre tudo. O patrão, Coronel Manuel Bacelar, me mostrou toda a propriedade no primeiro dia, mas quando chegamos perto da cerca proibida, ele parou e me deu um aviso que jamais esqueci. Joaquim, ele disse com uma seriedade que me impressionou. Esta cerca não pode ser atravessada nunca por motivo algum. Nem você, nem nenhum peão, nem eu mesmo. E se algum animal atravessar, deixa ele lá, não vai atrás. Perguntei por quê, e ele apenas balançou a cabeça. São ordens que recebi do meu pai, que recebeu do pai dele. Ninguém mais sabe o motivo, mas a tradição tem que ser respeitada. Na época, achei aquilo estranho, mas também não dei muita importância. Pensei que talvez fosse alguma questão legal, problema de documentação de terra, algo assim. Tinha muito trabalho para fazer, muito a aprender, e uma cerca proibida era o menor dos meus problemas. Mas conforme os anos passaram, comecei a notar coisas estranhas sobre aquela área. Primeiro, era o comportamento dos animais. O gado da fazenda jamais se aproximava da cerca. Mesmo quando a pastagem estava escassa em outras áreas, os bois não chegavam nem perto da divisa com a área proibida. Era como se houvesse uma barreira invisível que os impedia de se aproximar. Segundo, era a vegetação. Do lado de cada cerca, a caatinga era normal.
seca, espinhosa, resistente. Mas do outro lado, mesmo durante as piores secas, sempre havia um verde diferente, uma vegetação mais densa, quase tropical. Era impossível, considerando que se tratava da mesma região, com o mesmo clima e o mesmo solo. Terceiro, e talvez o mais estranho, eram os sons. Principalmente à noite, vinham daquele lado da cerca ruídos que não pertenciam ao sertão. Às vezes, parecia água corrente, impossível numa região onde não chovia há meses. Outras vezes eram vozes, conversas distantes que não conseguíamos entender. Comentei essas observações com os outros vaqueiros, homens mais velhos que trabalhavam na fazenda há décadas. Joaquim, me disse Sebastião, o vaqueiro mais antigo, melhor você não ficar curioso demais sobre aquele lugar. Curiosidade matou muita gente boa por essas bandas. Mas o que tem lá, insisti. Ninguém sabe ao certo. O que a gente sabe é que quem atravessa aquela cerca não volta. Como assim não volta? Já tiveram pessoas que tentaram. Algumas voltaram loucos, falando coisas sem sentido. Outras nunca mais foram vistas. Sebastião me contou que, anos antes, um peão novo havia decidido investigar a área proibida. Atravessou a cerca numa tarde e só voltou 3 dias depois, completamente transtornado. Ele dizia que tinha visto um mundo diferente do outro lado, Sebastião relatou. Dizia que lá era outro lugar, outro tempo. Nunca mais foi o mesmo depois disso. Ficou meio doido, falando sozinho, tendo pesadelos. Saiu da fazenda 1 mês depois e nunca mais ninguém soube dele. Essas histórias só aumentaram minha curiosidade. Comecei a passar mais tempo perto da cerca, observando, tentando entender o que realmente acontecia do outro lado. Foi então que comecei a ver as figuras. Eram silhuetas humanas que apareciam entre a vegetação do lado proibido, sempre ao entardecer. Pareciam pessoas normais, homens, mulheres, às vezes crianças. Elas caminhavam lentamente entre as árvores, como se estivessem passeando ou procurando algo. Mas havia algo errado com essas figuras. Elas se moviam de forma estranha, às vezes pareciam estar flutuando alguns centímetros acima do chão. E suas roupas eram de épocas diferentes. Algumas usavam trajes que pareciam ser do século passado, outras roupas mais modernas, outras ainda vestimentas que eu não conseguia identificar. Uma tarde, uma dessas figuras se aproximou da cerca. Era uma mulher jovem, vestindo um vestido branco simples, cabelos longos e escuros. Ela caminhou até a cerca e ficou parada do outro lado, me olhando fixamente. Tentei falar com ela, mas não houve resposta. Ela apenas me observava com uma expressão triste, melancólica. Depois de alguns minutos, deu meia volta e desapareceu entre as árvores. Esse encontro me deixou profundamente perturbado. Quem era aquela mulher? O que ela estava fazendo numa área supostamente deserta? Por que não respondeu quando tentei conversar com ela? Nos dias seguintes, comecei a ver mais figuras, sempre no final da tarde. Homens de várias idades, mulheres, crianças, todos se movendo silenciosamente pela vegetação do lado proibido. Às vezes, eles se aproximavam da cerca e me observavam. Outras vezes, simplesmente passavam sem me notar. Foi quando decidi que precisava descobrir a verdade. Numa tarde de sexta-feira, quando todos os outros vaqueiros haviam ido para a cidade, peguei meu cavalo e cavalguei até a cerca proibida. Tinha levado um alicate para cortar o arame e, finalmente, investigar o mistério que me intrigava há meses. Chegando lá, desmontei e me aproximei do arame farpado. Ia cortar o primeiro fio quando ouvi uma voz atrás de mim. Eu não faria isso se fosse você. Virei-me e vi um homem idoso parado a alguns metros de distância. Era alto, magro, com cabelos completamente brancos e olhos muito claros. Usava roupas simples de vaqueiro, mas havia algo nele que irradiava autoridade. "Quem é o senhor?" perguntei. "Sou alguém que conhece essa cerca há muito tempo", ele respondeu. "E vim te avisar que atravessá-la seria um grande erro.
Por quê? O que tem do outro lado? O homem se aproximou e se sentou numa pedra próxima, como se fosse contar uma longa história. Do outro lado dessa cerca, ele disse. Não é aqui. Como assim não é aqui? É outro lugar, outro tempo, uma realidade diferente da nossa. Achei que o homem estava falando besteira. Talvez fosse algum morador local meio desequilibrado, mas havia algo na sua maneira de falar que me fez prestar atenção. Essa cerca, ele continuou, não foi construída para impedir que pessoas entrem. Foi construída para impedir que coisas saiam. Que coisas? As pessoas que você tem visto caminhando lá, elas não são exatamente pessoas, não mais. São ecos, sombras de pessoas que atravessaram essa barreira e ficaram presas do outro lado. O homem me explicou que aquela área havia sido um local de passagem entre mundos há séculos, muito antes da fazenda ser estabelecida. Os índios que viviam na região sabiam disso e mantinham a área isolada, considerando-a sagrada e perigosa. Quando os primeiros colonizadores chegaram, ele disse, alguns tentaram se estabelecer naquele local, desapareceram. Outros tentaram explorar a área, também sumiram. Foi quando os fazendeiros locais decidiram cercar o lugar e proibir a entrada. E funciona? A cerca impede que as coisas saiam? A cerca física não. O que funciona é o respeito, a tradição de não atravessar. Enquanto as pessoas respeitarem a barreira, as coisas do outro lado ficam contidas. Perguntei quem ele era, como sabia de tudo isso. O homem sorriu tristemente. Eu sou alguém que atravessou essa cerca há muito tempo e conseguiu voltar. Mas parte de mim ficou presa lá. Por isso eu fico aqui, avisando outros para não cometerem o mesmo erro. Olhei mais atentamente para ele e percebi que havia algo estranho. Ele parecia sólido, real, mas de vez em quando ficava ligeiramente transparente, como se fosse uma imagem projetada. Você também é um deles, eu disse, uma dessas sombras. Sou e não sou. Consegui voltar, mas nunca completamente. Parte da minha alma ficou presa do outro lado e parte das coisas de lá veio comigo. Por isso posso servir como guardião, como aviso para outros. Nesse momento ouvi ruídos vindos da área proibida. Olhei por cima da cerca e vi que as figuras haviam se multiplicado. Dezenas de pessoas caminhavam entre as árvores, todas se dirigindo para nossa direção. Elas sentem quando alguém está pensando em atravessar, o homem explicou, e vem tentar atrair a pessoa para o outro lado. As figuras se aproximaram da cerca e ficaram paradas do outro lado, todas me olhando fixamente. Havia homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas de todas as idades e épocas. Seus olhos eram vazios, sem vida, mas ao mesmo tempo suplicantes. Elas querem que você atravesse, disse o guardião, porque se você atravessar, uma delas pode tentar tomar seu lugar. Como assim? Cada pessoa que atravessa a cerca fica presa lá, mas cria uma oportunidade para que uma das sombras presas tente escapar. É um ciclo que se repete há séculos. Uma das figuras, uma jovem de uns 20 anos, começou a acenar para mim, sorrindo. Senti uma vontade inexplicável de me aproximar da cerca, de responder ao seu chamado. Não olhe diretamente para elas, o guardião me alertou. Elas têm o poder de hipnotizar quem as observa por muito tempo. Desviei o olhar, mas a tentação de atravessar a cerca estava ficando mais forte a cada segundo. Era como se houvesse vozes em minha cabeça, sussurrando promessas, me convidando a descobrir os segredos do outro lado. Vamos embora, disse o guardião, antes que seja tarde demais. Montei no meu cavalo e saí dali o mais rápido possível, mas durante todo o trajeto de volta, senti como se estivesse sendo seguido. Quando olhava para trás, via silhuetas distantes caminhando na nossa direção, sempre mantendo a mesma distância. Só quando chegamos perto da sede da fazenda, as figuras desapareceram.
Elas não podem se afastar muito da cerca, o guardião me explicou. Tem que ficar na área de influência da passagem. Naquela noite mal consegui dormir. Sonhei com as figuras da cerca. Sonhei que atravessava o arame farpado e descobria um mundo maravilhoso do outro lado. Nos sonhos, aquele lugar era um paraíso, onde não havia seca nem fome, onde as pessoas viviam em paz e harmonia. Mas quando acordava, lembrava das palavras do guardião e sabia que aquelas visões eram apenas armadilhas para me atrair. Nos dias seguintes, a tentação de voltar à cerca se tornou quase insuportável. Era como se houvesse um ímã me puxando para lá. Uma força que crescia a cada hora que passava. Procurei o guardião novamente e o encontrei no mesmo local onde havíamos conversado antes. Está ficando difícil resistir, eu disse. Sinto como se algo estivesse me chamando de lá. É normal, ele respondeu. Uma vez que você viu as sombras, uma parte de você fica conectada com elas. A única forma de quebrar essa conexão é se afastar daqui por um tempo. Me afastar? Deixe a fazenda por algumas semanas. Vá para a cidade, visite parentes, faça qualquer coisa que o mantenha longe daqui. Depois de um tempo, a influência vai diminuir. Seguindo o conselho dele, pedi uns dias de folga ao Coronel Manuel e fui visitar minha família na capital. Passei 3 semanas fora da fazenda e gradualmente a obsessão com a cerca foi diminuindo. Quando voltei, a situação havia se normalizado. Ainda sentia curiosidade sobre a área proibida, mas não mais aquela compulsão irresistível de atravessar a barreira. O guardião apareceu novamente para me cumprimentar no meu retorno. Conseguiu resistir, ele disse. Agora você está livre da influência direta. Mas nunca se esqueça, aquela cerca não pode ser atravessada. E eu perguntei se ele sempre ficava por ali, vigiando. Desde 1923, ele respondeu, quando cometi o erro de atravessar. Já impedi dezenas de pessoas de fazer a mesma besteira. E você nunca tentou quebrar a cerca, fechar a passagem de vez? Já tentaram isso algumas vezes, nunca funcionou. A cerca física pode ser destruída, mas a barreira real é espiritual. Só pode ser mantida através do respeito e da tradição. Os anos passaram e eu continuei trabalhando na fazenda São Benedito, sempre respeitando a cerca proibida. De vez em quando, via as figuras caminhando do outro lado, mas já não sentia mais a compulsão de me aproximar. Outros vaqueiros chegaram e saíram da fazenda ao longo dos anos. E eu sempre fazia questão de contar para cada um deles sobre a cerca e suas regras. A maioria respeitava o aviso, mas alguns, mais curiosos ou céticos, tentaram investigar por conta própria. A maioria foi impedida pelo guardião, como eu havia sido. Mas alguns poucos conseguiram atravessar antes que ele pudesse intervir. Lembro-me de pelo menos 3 casos ao longo dos anos. Um jovem vaqueiro chamado Antônio, que atravessou a cerca numa madrugada de 1978 e nunca mais foi visto. Uma mulher que veio visitar a fazenda em 1985 e decidiu explorar a área proibida. E um caçador que ignorou todos os avisos em 1992. Todos desapareceram sem deixar rastro. Mas algumas semanas depois de cada desaparecimento, eu notava que havia uma nova figura caminhando entre as árvores do outro lado da cerca. Sempre alguém com as características físicas da pessoa que havia desaparecido. Eles se tornaram parte das sombras que vagam eternamente naquele lugar. Em 1995, o Coronel Manuel morreu e a fazenda foi vendida para uma empresa de agronegócios. Os novos proprietários tinham planos de modernizar toda a operação, incluindo a remoção da cerca inútil, que, segundo eles, estava desperdiçando 1000 hectares de terra produtiva. Tentei explicar sobre a tradição, sobre os perigos, mas eles riram das minhas superstições de vaqueiro ignorante. Estavam determinados a derrubar a cerca e incorporar aquela área ao resto da propriedade. Foi quando o guardião apareceu para eles.
Os novos proprietários vieram de São Paulo para supervisionar pessoalmente a remoção da cerca. Chegaram numa manhã de segunda-feira, com tratores e equipamentos, prontos para acabar com 80 anos de tradição. Mas quando se aproximaram da cerca, o guardião se materializou na frente deles. Não foi uma aparição sutil como acontecia comigo. Ele se manifestou de forma dramática, surgindo do nada numa explosão de luz, com os olhos brilhando e a voz ecoando de forma sobrenatural. "Esta cerca não pode ser atravessada!" Ele gritou com uma voz que pareceu vir de todos os lados ao mesmo tempo. Os empresários de São Paulo quase desmaiaram de susto. Saíram correndo para os carros e voltaram para a cidade no mesmo dia, sem nem se despedir. Uma semana depois, recebemos um comunicado dizendo que a empresa havia desistido da modernização da fazenda e estava vendendo a propriedade. A fazenda São Benedito foi comprada por um fazendeiro local da região, que conhecia as tradições e prometeu manter a cerca intacta. Continuei trabalhando lá até 2015, quando finalmente me aposentei aos 70 anos. Durante todos esses 50 anos, a cerca foi respeitada e nenhum outro incidente grave aconteceu. Mas antes de deixar a fazenda, fiz questão de conversar uma última vez com o guardião. "Você vai ficar aqui para sempre?" perguntei. "Até que não seja mais necessário", ele respondeu. "Até que as pessoas entendam que algumas barreiras existem por bons motivos. E as sombras do outro lado? Continuarão lá enquanto a passagem existir. Mas enquanto a cerca for respeitada, elas não podem sair." Perguntei se algum dia haveria uma solução definitiva para aquele problema. "Talvez", ele disse, "quando a humanidade evoluir o suficiente para lidar com realidades que não compreende. Mas isso pode demorar séculos. Hoje, aos 82 anos, ainda penso naquela cerca e no guardião que dedica sua existência a proteger pessoas da própria curiosidade. Sei que a nova geração acha essas histórias bobas, superstições de gente antiga. Mas eu vi com meus próprios olhos o que acontece quando certas barreiras são desrespeitadas. Nem todo limite existe para nos oprimir. Alguns existem para nos proteger de coisas que ainda não estamos prontos para enfrentar. A cerca da fazenda São Benedito ainda está lá, ainda é respeitada pelos proprietários atuais. E o guardião ainda faz sua vigília, impedindo que pessoas curiosas cometam erros irreversíveis. Porque algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E algumas curiosidades custam mais caro do que qualquer conhecimento vale. Se vocês um dia se encontrarem diante de uma barreira que parece não fazer sentido, de uma proibição que parece absurda, pensem 2 vezes antes de desafiá-la. Porque às vezes as tradições mais antigas são também as mais sábias. E às vezes a curiosidade pode nos levar a lugares dos quais nunca conseguiremos voltar. A cerca que não podia ser atravessada ainda está lá, protegendo nosso mundo de realidades que não estamos preparados para conhecer. E eu espero que continue assim por muito tempo, porque alguns segredos são perigosos demais para serem descobertos. E algumas barreiras existem para proteger não apenas a nós, mas também aqueles que amamos das consequências de nossa própria curiosidade desenfreada. Lembrem-se disso quando ouvirem falar de lugares proibidos, de tradições que parecem não fazer sentido. Às vezes, o que parece ignorância é, na verdade, sabedoria acumulada ao longo de gerações. E às vezes, é melhor viver com a curiosidade não satisfeita do que descobrir verdades que podem nos destruir. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos cantos mais sombrios do Brasil rural. 5 histórias, 5 lições sobre os mistérios que se escondem nas terras onde nossos avós nasceram e viveram. O poço da Fazenda Santa Helena nos ensinou que alguns crimes ecoam através das décadas e que as almas dos inocentes não descansam até que sua história seja contada.
As crianças do milharal nos mostraram que o amor pode transcender a morte e que, às vezes, o que os mortos mais precisam é simplesmente ser lembrados com carinho. A maldição da Fazenda Boa Esperança nos alertou sobre o preço terrível da ambição desmedida e como nossas escolhas podem amaldiçoar não apenas a nós mesmos, mas também as gerações futuras. O espantalho que caminhava nos lembrou que as tradições rurais existem por bons motivos e que nossa arrogância moderna pode despertar forças que não compreendemos. E, finalmente, a cerca que não podia ser atravessada nos ensinou que algumas barreiras existem para nossa própria proteção e que nem toda curiosidade deve ser satisfeita. Cada uma dessas histórias carrega uma verdade profunda sobre a vida no interior, sobre as forças misteriosas que habitam as terras onde o progresso ainda não chegou completamente, onde as tradições antigas ainda têm poder. O campo brasileiro é um lugar de beleza e simplicidade, mas também de mistérios profundos e energias antigas. Quem nasce e vive nessas terras aprende desde cedo que há coisas que não podem ser explicadas pela razão, forças que devem ser respeitadas mesmo quando não são compreendidas. Espero que essas histórias tenham tocado vocês da mesma forma que tocaram a mim quando as ouvi pela primeira vez. São relatos que nos lembram de que o mundo é muito maior e mais misterioso do que nossa compreensão limitada permite aceitar. Se vocês gostaram dessa maratona de 5 horas, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com aqueles amigos que, como vocês, apreciam uma boa história de terror rural. E não se esqueçam de me contar nos comentários. Vocês já viveram alguma experiência inexplicável no interior? Já ouviram histórias parecidas com essas em suas famílias? Suas histórias podem se tornar o próximo vídeo do canal. Obrigado por passarem essas 5 horas comigo, mergulhando nos mistérios mais profundos do nosso Brasil rural. Até a próxima jornada pelos relatos do interior. E lembrem-se, nem tudo o que acontece no campo pode ser explicado pela ciência. Algumas verdades só podem ser compreendidas pelo coração e algumas histórias só podem ser contadas por quem teve coragem de vivê-las. Boa noite, meus caros ouvintes. Que seus sonhos sejam tranquilos e que vocês nunca precisem viver histórias como essas. Mas se viverem, sabem onde me encontrar.